O meu tema com vocês hoje é as 3 vezes que Deus escreveu na terra. Diga 3 vezes. Deus escreveu 3 vezes na terra. E nós vamos para a primeira. Nós vamos acelerar porque tem bastante coisa para a gente ver. E eu quero também contar o meu testemunho para vocês. Então nós vamos acelerar um pouco. As 3 vezes que Deus escreveu na terra. Nós vamos para a primeira. Êxodo 31, 18. Por favor, abra sua Bíblia. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Eu leio na NVI, na Nova Versão Internacional. Êxodo 31, 18. Diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, onde o próprio Deus havia escrito. Eu estou lendo na NVI, eu gosto da NVI. A NVI diz assim: tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Digo, dedo de Deus. Ainda Êxodo 24, de 12 a 17. Êxodo capítulo 24, de 12 a 17. Diz assim. Capítulo 24, 12 a 17. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fica aqui. E eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hu ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Olha aqui para mim. Essa é a primeira vez que Deus escreve na terra. A primeira vez, Deus já havia chamado Moisés e dito para Moisés as leis e os mandamentos de forma oral. Moisés desce do monte, reúne o povo e transmite para o povo tudo que Deus havia falado. E o povo celebra, o povo diz: tudo que Deus falou nós faremos, nós obedeceremos. E aí Deus dá uma outra ordem a Moisés. Moisés sacrifica, oferece sacrifício com o povo e sobe novamente o monte. Ninguém vai poder tocar no monte, ninguém vai poder subir com você, porque a minha glória vai descer sobre o Sinai, e eu vou escrever a lei e os mandamentos em tábuas de pedra. A Bíblia diz que o dedo de Deus cravou naquelas tábuas e Deus escreveu. Às vezes eu fico pensando como que era a escrita de Deus. Porque vocês sabem que existe uma psicologia que estuda a personalidade das pessoas através da escrita. Você já imaginou como que era o tipo da caligrafia de Deus? Porque tem gente que escreve mais redondinho, tem gente que escreve mais deitadinho, tem gente que tem uma letra bonita, mas tem gente que tem uma letra feia, né? Agora, imagina como que era a caligrafia do Deus de Israel. Deus escrevendo, fazendo daquelas tábuas de pedra como se fosse uma página, o dedo dele como uma caneta, e ele escrevendo as leis e os mandamentos. Algo tremendo. Mas o que me chama a atenção aqui, imagine a cena. O povo de Israel acampado na colina do Sinai, na planície do Sinai, e o texto diz que aos olhos do povo de Israel, a glória, a presença de Deus era como um fogo consumidor no cume do monte. Quando Moisés sobe, o povo acampado, e o povo olha,
relâmpagos e trovões, o Sinai começa a tremer, o próprio Deus desce no Sinai, no cume do Sinai, a nuvem de Deus vem, o fogo de Deus incendeia, e o povo olha para o monte, e o monte está pegando fogo. Dá para você imaginar isso? Fumaça, fogo, a nuvem. Eu tenho para mim, irmãos, que mais ou menos 3 milhões de pessoas contemplando aquela glória. Eu tenho para mim que naquela noite ninguém dormiu. Naquela primeira noite, todo mundo olhando, vendo, dizendo: Deus está lá. Eu penso que jovens pegaram os seus instrumentos, adolescentes, vocês sabem como jovens são, vamos cantar, vamos fazer vigília, olha a glória de Deus. Passa uma noite, 2, 3, 4, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Moisés não desce, ele está lá com Deus. Mas sabe o que aconteceu? Em Êxodo capítulo 32, aquele povo se acostumou em ver a glória de Deus de longe. O povo se acostumou em ver o fogo de Deus no cume do Sinai. E quem vê a glória de Deus de longe, vê os problemas de perto. Quando a pessoa acostuma a apenas ouvir Deus de longe e assistir Deus de longe, quando não se tem intimidade, quando não se tem proximidade, a pessoa acaba se distanciando, se acostumando com uma vida religiosa. E depois de 40 dias, aquela multidão que sabia que Deus estava lá, eles chegaram para Arão e disseram assim: nós queremos um Deus que esteja perto de nós. Nós queremos um ídolo. Faça para nós um bezerro de ouro. Arão diz: mas Deus está lá no monte. Como é que nós vamos fazer um culto aqui? Como é que vamos fazer uma festa aqui? E o povo diz: quem diz? E o povo disse: quem diz que nós precisamos de Deus para fazer culto? Quem disse que nós precisamos de Deus para fazer festa? Nós só precisamos de um ídolo. Eles sabiam que Deus estava lá, mas eles construíram um ídolo e começaram a fazer um culto aqui. Meu irmão, a maior desgraça da vida de um crente, a maior desgraça da vida de uma igreja, é quando a gente começa a ver Deus apenas de longe. É quando a gente contempla apenas Deus de longe. É por isso que quando Jesus vem, a Bíblia diz que quando Jesus veio, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou a porta. Se vocês passarem por mim, vocês vão encontrar passagem. A Bíblia diz que quando Jesus foi cravado na cruz e aquele soldado atravessou o seu lado com uma lança, o véu do templo que separava aonde estava a arca da aliança, a presença de Deus, o véu que separava o santo dos santos, foi rasgado de alto a baixo. A Bíblia estava dizendo assim: Deus está abrindo a porta, um novo e vivo caminho. Eu e você não precisamos apenas ver de longe, nós não precisamos apenas assistir a nuvem, ver o fogo de longe. Hoje eu e você podemos subir o monte de Deus, entrar na nuvem, nós podemos estar na presença de Deus, no Santo dos Santos, nós podemos ter intimidade com o Espírito Santo. Quantos recebem essa palavra? Diga aleluia. A primeira vez que Deus escreve, Ele escreve a lei e os mandamentos, mas o povo sai da presença dEle. A segunda vez que Deus escreveu na terra, está em Daniel, capítulo 5, versículo 22. Daniel, capítulo 5, versículo 22 a 30, diz assim. Daniel 5, 22. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário,
te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu esta inscrição. Escuta bem. Foi Deus que enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. E esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel e parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônios, foi morto. Diga misericórdia. Você que está aqui nos visitando ou que é crente novo, deixa eu pintar uma tela do que está acontecendo aqui. Essa é a segunda vez que Deus escreve na terra. O império da Babilônia foi o maior império da terra. Um imperador, um rei chamado Nabucodonosor. Deus deu a ele a glória, a honra e a magnificência. Irmãos, a Babilônia era tão poderosa que praticamente governava todo o mundo da sua época. Foi Nabucodonosor que construiu uma das 7 maravilhas do mundo, chamado os Jardins Suspensos da Babilônia. Ele tinha tanto poder que todos os reis da terra se dobravam diante dele. A quem ele queria, ele matava, e a quem ele queria, ele dava vida. A quem ele queria, ele levantava, e a quem ele queria, ele abatia. Mas um dia, Nabucodonosor estava no seu palácio, viu os seus jardins, viu a glória da Babilônia, e ele exaltou o seu coração, e ele disse assim: esta não é a Babilônia que eu construí? Por acaso esta não é a Babilônia, o maior império do mundo, que eu fiz, que eu conquistei? E a Bíblia diz que enquanto ele estava falando, a mão de Deus pesou sobre ele. E ele foi tirado da terra dos humanos, do meio dos homens. Ele enlouqueceu. Ele se tornou um animal. As unhas dele cresceram e os pelos do corpo. E ele começou a comer capim com os bois nos pastos. Você imagina o maior imperador do mundo vivendo que nem bicho? Ele não conversava mais, ele não falava. Ele passava a noite com os jumentos monteses na montanha e era molhado pelo orvalho da noite. Ele passou 7 anos vivendo que nem um bicho, que nem um animal. Ele não estava mais no seu trono, ele estava pastando com os animais. E a Bíblia diz que depois de 7 anos, ele se humilha, ele cai em si e diz assim: existe um Deus no céu, que a quem quer levanta e a quem quer abate. Existe um Deus que domina o céu e a terra, a Ele seja a glória, a honra, o louvor. Eu me rendo a Ele, eu adoro a Ele. E quando Nabucodonosor se humilha diante de Deus, Deus devolve a ele o trono da Babilônia, devolve a ele a sua glória e o seu poder. E ele morre. E assume o império da Babilônia o filho dele, chamado Belsassar. E quando Belsassar assume o poder, Belsassar viu o pai comer capim. Belsassar viu o pai ser colocado por terra pelo Deus de Israel. Belsassar viu o pai ser levantado por Deus. Mas quando ele assume o poder, ao invés dele glorificar a Deus, dele se humilhar diante de Deus, Belsassar diz assim:
eu não preciso de Deus. Para que eu quero Deus? Eu tenho tudo. E ele começa o reinado dele fazendo uma festa para 1000 dos seus reis, nobres, autoridades, generais, governantes. Ele chama prostitutas, dançarinas, concubinas. E eles começam a festejar, a dançar e começam a beber. E quando Beltsazar já está alto no vinho, ele diz assim: eu quero que tragam as taças de prata, de ouro, os utensílios que pertencem ao Deus de Israel, que foi trazido lá de Jerusalém. Nós vamos beber e festejar aqui com as taças de Deus. Nós vamos fazer festa aqui com as coisas consagradas a Deus. E trouxeram as taças de ouro, de prata. E ele começou a beber com as prostitutas, com as concubinas, prestando culto a deuses de prata, a deuses de pedra, de madeira. Começou a adorar. Quando ele está dançando, bebendo, de repente, uma mão surge na parede do palácio. Mais uma vez, a mão de Deus vem na terra para escrever. E Deus crava o dedo dele agora na parede de pedra do palácio. E Deus escreve: Mene, Tekel e Parsim. A Bíblia diz que quando Beltsazar vê aquela mão escrevendo na parede, aquele dedo entrando na pedra, ele começa a tremer. A música para, ele começa a gritar de medo. Ninguém mais canta, ninguém mais dança, ninguém mais bebe. O porre, a cachaça vai embora na hora. O joelho dele desconjunta. Ele treme e chora. Ele diz: eu quero que alguém me diga o que significa isso. E eles trazem os feiticeiros, os sábios, eles trazem os astrólogos, eles trazem todos os entendidos da Babilônia, mas ninguém consegue dar interpretação. Então a rainha mãe entra no salão de festa e diz assim: Beltsazar, meu filho, existe um homem aqui nesse reino, que no tempo do teu pai, ele deu sentido, ele deu interpretação de sonhos, de enigmas. Ele tem um espírito excelente dos deuses. O nome dele é Daniel. Ele veio lá junto com os cativos de Judá. Manda chamar Daniel e ele vai dizer o que está escrito aí. Daniel não tinha sido convidado para a festa. Daniel não estava no meio daquela orgia. E quando Daniel entra, irmãos, ele olha para Daniel e diz: Daniel, se você me disser o que significa isso, você vai ser o terceiro governante do império. Eu vou te vestir de púrpura e vou colocar uma corrente de ouro no teu pescoço. Daniel diz assim: ô rei, fica para ti os teus presentes e dá para outro as tuas dádivas, mas eu vou dizer o que significa isso. E Daniel aponta o dedo para aquele imperador. Daniel aponta o dedo para aquele rapaz, para aquele rei, e diz assim: você sabia. Você sabia. Você sabia o que aconteceu com o seu pai? Você sabia que não deveria profanar e nem brincar com o Deus de Israel? Você sabia? Meu irmão, essa palavra, ela mexe comigo. Sabe por quê? Porque o grande problema é que tem muita gente que sabe, mas e brinca com Deus. Tem muita gente que sabe que Deus é um Deus que levanta, mas é um Deus também que na hora certa Ele cruza o caminho e Ele abate. Olha aqui para mim. Beltsazar, ele achava que ele podia fazer o que ele queria. Eu posso fazer festa, eu posso beber, eu posso transar, eu faço o que eu quero. E é verdade. Eu ouço muitos jovens, eu ouço muita gente dizendo: a vida é minha,
eu vou onde eu quero, eu não quero nem saber, eu vou curtir, eu vou transar, eu vou beber, eu vou fazer festa. Então me escuta, você pode ir, você pode fazer o que você quiser, até o dia que Deus disser assim, chega. Porque o dia que Deus diz assim, agora chegou a tua hora, aí acabou. Porque quando a mão de Deus vem e começa a escrever, o tempo acabou. É interessante, meus filhos, que tem lugar que Deus chega e a festa começa, mas tem lugar que Deus chega e a festa termina. E quando Deus chegou nesse palácio, a festa terminou. Por quê? Porque Deus não tinha sido convidado para aquela festa. Mas Deus não precisa ser convidado. Ele entra a hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Belsazar, você sabia? Meu irmão, tem muito jovem, muita moça, muito rapaz, que a mãe fala, o pai fala, o pastor fala. Você sabe que tem andado no caminho errado. Você sabe que tem feito escolhas erradas. Daniel diz, Belsazar, você sabia, mas você não se importou. Você brincou com Deus, e com Deus ninguém brinca. É por isso que ele escreveu, e esta é a escritura: Mene, contou Deus o teu reino, e acabou. Tekel, pesado fosse na balança, e fosse achado em falta. Pérez, Parsim, contou Deus o teu reino, e entregou aos medos e persas. E a Bíblia diz, naquela noite, Belsazar morreu. E eu não estou pregando essa palavra para fazer medo para você. Eu estou pregando essa palavra porque é a verdade. Eu tenho uma pergunta para fazer. Se a mão de Deus hoje vier a São Gabriel do Oeste, e a mão de Deus escrever ao seu respeito, o que o dedo de Deus vai escrever? Se esta noite Deus te colocar numa balança, se essa noite você tiver que prestar conta ao Deus que fez o céu e a terra, como está a tua vida para se encontrar com Ele? A primeira vez que Deus escreveu na terra a lei e os mandamentos. Segundo, Ele escreveu sentenciando a vida de um rei, e ele morreu naquela noite. Mas vamos para a terceira vez, e nós vamos terminar com isso. A terceira vez que Deus escreveu está em João, capítulo 8, de 1 a 11. Eu gosto desse texto. João, capítulo 8, de 1 a 11. É o texto daquela mulher adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. É lindo isso aqui, né? Mas Jesus se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Diga no chão. Fala que nem crente, diga no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou?
Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu não preciso dizer para vocês que Jesus era, é e sempre vai ser Deus. E aqui agora Deus está escrevendo pela terceira vez. Jesus está num momento muito difícil do seu ministério. Ele tinha orado, passado a noite orando no Monte das Oliveiras, e ele vai para o pátio do templo, e quando ele chega no templo tem uma armadilha. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles haviam espreitado, vigiado. Imagina uma cidade pequena, eles sabiam que havia uma mulher traindo o marido. Talvez esse marido estivesse viajando ou fazendo algum negócio, e a mulher estava na cama com o amante. E eles vão até a casa que essa mulher, ou talvez fosse a própria casa dela, e eles subtraem essa mulher no ato do adultério. Ela é apanhada em flagrante adultério. Ela ainda está na própria cama, no seu leito de pecado. Eu não sei onde esse homem vai parar, se ele corre, se ele pula a janela, mas o homem escapa. Mas essa mulher, ela é arrastada pelas ruas. A história, a cultura judaica nos diz que quando uma mulher era apanhada em adultério, eles arrancavam a parte de cima da roupa dela e deixavam os seus seios à mostra. E eles saíam arrastando essa mulher pelos cabelos. Eles arrastavam ela, mostrando a sua vergonha. E conforme eles arrastavam ela, a multidão gritava: adúltera, adúltera. E a multidão ia se aglomerando e iam pegando pedras. Não fica pensando você em pedrinho, em pedregulho. Eles pegavam pedras grandes, porque eles colocavam a mulher. Nós estamos falando de um lugar de montanhas, de um lugar de rocha. Eles colocavam essa mulher como se fosse num buraco, como se fosse num lugar mais baixo, e eles sepultavam ela viva. Eles enterravam ela com uma montanha de pedras. Morria de pedrada, era sepultada viva. Conforme essa mulher é arrastada, as famílias de Israel, as mulheres vêm e elas cospem na adúltera em sinal de repúdio. A multidão vem e alguns começam a bater. Essa mulher está sangrando. Ela já começa a apanhar conforme é arrastada pela rua. E quando chega no pátio do templo, eles jogam essa mulher aos pés de Jesus. E diz assim: mestre, essa mulher ainda está cheirando sexo. Ela foi apanhada na cama com o amante dela. É uma adúltera. Foi flagrante, não tem dúvida. E a lei de Moisés, aquilo que o dedo de Deus escreveu no Sinai, o que o dedo de Deus escreveu lá no monte, diz que essa mulher tem que morrer, ela tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor diz? É uma armadilha? Porque se Jesus diz assim: pode matar, pode tacar pedra. Se Deus disse, está dito, vamos matar. Eles diriam assim: ué, mas o Senhor não é um Deus que diz que tem que perdoar 70 vezes 7? O Senhor não disse que tem um novo mandamento, que é para amar o próximo como a si mesmo? O Senhor não diz que nós temos que dar uma oportunidade? Que evangelho é esse de amor que o Senhor tem? E a palavra de Jesus seria desacreditada. Mas se Jesus dissesse assim: tadinha, vamos perdoar, vamos dar mais uma chance, eles diriam: o Senhor está contrariando a lei de Moisés? E quem ensinar uma outra lei a não ser a lei de Moisés tem que morrer apedrejado também. E eles apedrejariam Jesus e a adúltera. Olha que situação que Jesus está. Ele está em xeque. Mas Jesus é maravilhoso. Está todo mundo naquela expectativa, dizendo: ele se lascou agora. Ele não tem o que fazer. E a Bíblia diz que Jesus abaixa. E o dedo de Deus começa a escrever.
Agora não é mais numa tábua de pedra. A Bíblia diz que Jesus começa a escrever na terra, no chão. O que Jesus escreveu naquela terra? Você já parou para pensar nisso? Eu não sei se você já fez isso, a gente faz muito isso na praia, né? É muito difícil alguém ir na praia assim, brincar na areia e a gente não. Os apaixonados fazem um coração assim, eu e você, I love you, né? A gente escreve o nome da pessoa amada, o nome da gente. O que Jesus escreveu naquela terra, naquela manhã? Eu não sei. Eu não sei o que ele escreveu. Mas eu sei o que significa o que ele estava fazendo. E daqui a pouco a gente volta aqui. Porque quando a gente fala de perdão, quando a gente já conhece o final dessa história. Porque Jesus olha e diz: quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Tem até uma piada que diz assim, que Jesus olha para a multidão assim: quem nunca errou pode tacar pedra. E um cara chega e taca a pedra na mulher. E Jesus diz: rapaz, mas por que você tacou a pedra? Ele falou assim: ó, Jesus, nessa distância eu nunca errei não. Mas, brincadeiras à parte, a gente olha esse texto e nós somos pessoas muito boazinhas. A gente olha e diz assim: tem que perdoar, tem que dar mais uma chance para essa coitada, tadinha. Mas eu fico pensando assim: e se fosse a sua mulher? Você ia perdoar ela? Você já pensou a cidade inteira dizendo assim: a tua mulher estava na cama com outro cara? Você ia dizer: tadinha dela, bem, eu estou aqui, eu te amo. E se fosse seu marido? Você é tão boazinha, não é? Se ele dizer: bem, vamos para casa, eu te perdoo. É só uma traiçãozinha. Vocês já pararam para pensar que é muito fácil perdoar quando a coisa é no vizinho? É muito fácil perdoar quando a traição, a afronta é na casa dos outros. Mas quando é com a gente, nós temos pedras na mão. E a vontade que a gente tem é de acabar com a vida da pessoa. A vontade que a gente tem é de dizer assim: eu vou destruir você. Eu tive muito ódio no meu coração. Eu fui consumido pelo ódio. Eu já odiei com tanta força que eu acordava e dormia pensando em matar. Eu nasci aqui em Rondônia. E papai tinha uma propriedade, uma pequena fazenda, e eu nasci no meio do mato. Minha mãe teve 5 filhos, os 5 filhos ela teve no sítio. Minha mãe nunca teve nenhum filho no hospital. 2 morreram, eu sou o caçula, eu tenho 2 irmãs mais velhas. A minha história é uma história singular, porque o meu pai, ele era 30 anos mais velho que minha mãe. Minha mãe casou com o papai, ela tinha 17 anos e meu pai tinha 47. Ela era uma pobre caboclinha do Paraná, uma mulher uma moça, uma menina da roça. E o meu pai se tornou amigo do meu avô. E ele já tinha 47 anos, já tinha tido outras esposas, outras famílias, já tinha abandonado. Só em Arapongas ele abandonou uma mulher com 8 filhos dele. Eu encontrei 8 irmãos agora. Eu encontrei irmã minha mais velha que minha mãe. Doidura isso. Mas ele fez amizade com meu avô e disse: eu estou gostando da Tereza. E meu avô disse: Tereza, o Ananias gostou de você e está querendo casar com você. A minha mãe disse: se o pai acha que é bom, eu caso. E casou. E casou, foi para Rondônia. E a vida inteira, meu pai foi um homem viciado em jogo, em prostituição, um homem de negócios. E a minha mãe, logo em 5 filhos, um seguido do outro, 2 filhos mortos, vivendo na roça. Ela foi aguentando as coisas. E nos mudamos para o sul do Mato Grosso do Sul. Eu tinha 7 anos.
E a gente tinha medo do meu pai, porque meu pai era um homem de armas, um homem violento. E se a minha mãe falasse alguma coisa, todo mundo apanhava. Então, quando o meu pai chegava em casa, a minha mãe dizia: o teu pai chegou, todo mundo quieto. Porque era um homem muito rude. Quando o papai pegava a gente para bater, a minha mãe preparava salmoura, porque enquanto a gente não caísse, ele não parava de bater. Eu não sei se você já teve alguém violento na sua casa, mas quando a violência entra numa família, entra um espírito do medo. A gente tinha medo. Quando meu pai estava dentro de casa, era tenso. A gente estava, graças a Deus, quando ele saía de casa. E quando nos mudamos para o sul do Mato Grosso do Sul, as coisas ficaram pior. Eu achei que morando na cidade, eu nunca tinha morado na cidade na vida. Eu achei que morando na cidade a vida ia ficar melhor. Eu fui para a escola, eu usei sapato, eu vi a televisão pela primeira vez. Você imagina, eu sou um cara novo. A primeira vez que eu vi televisão, eu tinha 7 anos de idade. Onde a gente morava não tinha energia, não tinha nada. Então a vida foi se descobrindo. Mas o meu pai foi se metendo em jogo, em bebedeiras, em prostituição. Ele comprou uma caminhonete nova e ele passava em frente de casa com prostitutas, e aquilo afrontava minha mãe. Minha mãe crente, igreja batista, levava a gente, eu via minha mãe orando, chorando, mas ela não aguentava aquilo. E então a minha mãe, ela começou a perceber que o meu pai estava se organizando para nos abandonar, porque o papai comprava as coisas, não passava no nome dele, estava vendendo as coisas e guardando dinheiro, não falava para ela. E ela começou a perceber que, como ele havia abandonado outras famílias, ele ia nos abandonar também. E eu não esqueço, numa sexta-feira, eu não tinha 9 anos ainda, eu estava para completar 9 anos. Eu vi o papai colocando as coisas na caminhonete, ajeitando as coisas, e eu disse assim: mamãe, o papai vai embora. Ela falou: por quê? Eu falei: ele está colocando as coisas dele na caminhonete, as ferramentas dele, umas coisas que ele gostava. E a minha mãe percebeu isso mesmo, que ele estava arrumando as roupas dele. O que a minha mãe fez? Ela pegou uns documentos, umas escrituras de umas casas, de uns terrenos que ele tinha comprado, e ela guardou assim dentro da saia, colocou a blusa por cima. E nós não falávamos nada, ficamos esperando. E ele ajeitou as coisas, e quando ele foi procurar esses documentos, ele não encontrou. Ele ficou louco. Ele ficou endemoniado. E ele disse: Tereza, me dá esses documentos, senão eu vou fazer uma besteira. Tereza, eu quero ir embora, me deixa embora em paz. Me entrega esses documentos. Tereza, eu vou matar alguém aqui hoje. E a minha mãe se esquivando de um lado, se esquivando do outro. Quando ele percebeu que minha mãe não ia dar, ele pegou a minha irmã mais nova e pegou a mim. Eu era muito pequeno, era bobinho. Ele arrastou a gente para um quarto. A minha irmã mais velha saiu correndo, gritando. E ele colocou a gente dentro do quarto e disse: vem aqui, Tereza. Quando a minha mãe entrou no quarto, eu não esqueço nunca. Ele pegou uma faca assim, de cabo branco, um cabo madrepérola. A minha mãe tem essa faca até hoje. E ele pegou aquela faca, encostou na minha barriga assim e disse: Tereza, me dá esses documentos, senão eu vou matar esse desgraçado. Eu disse: meu Deus do céu. Eu não dei um grito, eu não chorei, eu entrei em choque. Eu pensei assim comigo: como que um pai pode fazer isso com um filho? Como que um pai pode ameaçar um filho assim? Eu olhava aquela faca assim, aquele homem com o olho brilhando, endemoniado, com ódio. Eu sabia que ele era capaz de me matar. E a minha mãe também sabia. E ela pegou aqueles documentos e entregou para ele. Ele foi embora sem dizer tchau, sem dar um beijo, sem dizer nada. Ele pegou tudo que ele tinha e tudo que a gente tinha e foi embora e deixou a gente sem nada, sem uma casa para morar, sem dinheiro, sem recurso. A minha mãe é analfabeta, ela sabe escrever o nome dela. Eu não sabia o que dizer para minha mãe. Eu tinha 8 anos. Mas eu não me esqueço que naquela noite a minha mãe chamou eu, minhas 2 irmãs, e nós subimos na cama dela assim. As minhas irmãs abraçavam ela. Ela chorava. E ela pegou a velha Bíblia. Era uma Bíblia de zíper.
E ela abriu a Bíblia no Salmo 23 e começou a ler e disse assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, e guia-me por vereda de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque até ali tu estarás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Minha mãe fechou a Bíblia, olhou para nós e disse assim: o papai foi embora, mas o papai do céu não foi. Ela disse: Deus vai me dar força para me criar vocês, e não vai faltar nada. Nós nos ajoelhamos no pé da cama. Ela disse: vamos orar. Sabe qual foi a oração da minha mãe? Oh Deus, onde o meu marido estiver, onde o pai dos meus filhos estiver, guarda ele, salva ele, Jesus. E eu do lado assim, ajoelhado, pensando assim: mata ele, Deus. Faz ele bater aquela caminhonete. Mata esse desgraçado, porque se o Senhor não matar, eu vou matar. O meu pai, aquela faca não entrou na minha barriga, mas aquela faca entrou no meu coração. Eu fui tomado de um ódio tão grande. Eu disse assim: eu vou crescer, e eu vou encontrar ele, e eu vou mostrar para ele que não se encosta a faca na barriga de ninguém. Eu vou matar ele com aquela faca. E eu comecei a sonhar toda noite que eu matava meu pai. Eu não sei se alguém de vocês aqui já passou necessidade na vida, mas você imagina aqui no sertão do Mato Grosso, uma mulher analfabeta com 3 filhos, sem uma casa para morar, há quase 40 anos atrás. Irmãos, antigamente a vida era muito difícil. Na minha época, pobre era pobre. Hoje pobre não sabe o que é ser pobre, porque hoje pobre tem telefone, pobre tem celular, pobre tem fogão a gás, pobre tem geladeira, pobre tem carro. O pobre toma tubaína todo dia. Na minha época, o pobre tomava tubaína uma vez por ano. Lembra disso? E a gente fazia um furo com prego assim e mamava para não acabar. Tem alguém pobre aqui? Alguém já foi pobre assim aqui? Tem uns par aí. A gente tomava guaraná, tubaína, era uma vez por ano no Natal. A gente fazia um furo com prego. Irmãos, a gente era tão pobre. A minha mãe, ela foi capinar seringueira. Ela só sabia trabalhar na roça, a vida inteira na roça. Ela trabalhava de boia freia, ela saía às 5 horas da manhã. Eu fui para a rua vender sorvete, engraxar sapato. A minha irmã mais velha foi trabalhar de doméstica na casa dos outros. E a gente passava muita dificuldade. A minha mãe tinha vergonha de pedir as coisas para os outros. E eu achava engraçado que a gente comia mamão refogado. Quando eu falo isso, as pessoas dão risada. Ela fala assim: ai pastor, mas mamãozinho refogado é tão gostoso. Come um ano inteiro para você ver. Arroz com mamãozinho refogado. E a mamãe dizia assim: vamos agradecer a Deus. Às vezes a gente ia no lixão do Ceasa para pegar o resto de repolho, de tomate, de cebola. A gente enchia uns sacos e a mamãe fazia assim. Minha mãe dizia: vamos fazer uma sopa hoje, vai ser muito legal. O que eu achava engraçado é que você imagina uma mulher. A minha mãe chegava de tarde da roça, ela tirava os panos assim da mão e saía aqueles pedaços de couro manchado de sangue do cabo da enxada o dia inteiro. No outro dia ela acordava às 5 horas da manhã para pegar o boia fria, e ela acordava cantando. Você tem noção o que é uma mulher com 3 filhos para criar, trabalhando na roça, abandonada pelo marido? Meu pai estava em algum lugar andando de caminhonete nova, comprando fazenda,
E a gente não tinha o que comer. Mas a minha mãe cantava. Você acredita nisso? 5 horas da manhã eu ouvia minha mãe dizendo: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu dizia: como que essa mulher pode cantar, meu Deus? Até os 14 anos, eu estava firme na igreja. Com 12 anos eu já tinha lido a Bíblia inteira. Eu era campeão de escola dominical, eu já tocava, já cantava. Mas aquilo foi me comendo por dentro. E aos 14 anos eu tirei minha mãe da roça. Com 12 anos eu já fazia a compra da minha casa. A gente já tinha o que comer. Com 14 anos eu tirei minha mãe da roça. Com 14 anos eu comprei meu primeiro carro. Mas eu conheci o mundo. Eu conheci a prostituição, eu conheci a noite. E eu conheci a bebida. Na minha época não tinha esse negócio de droga. No interior o negócio era cachaça. E eu gostei da cachaça. Eu gostei do álcool. Porque o álcool me anestesiava. O álcool me fazia dar risada. O álcool me fazia contar piada. O álcool me fazia... Eu dormia. Eu esquecia a minha dor, o meu sofrimento. Então eu deixei a igreja, deixei tudo. As minhas irmãs já se casaram muito cedo. E eu fui crescendo na vida muito rápido. Eu prosperei muito rápido. Mas eu, com 16 anos de idade, eu bebia de segunda a segunda. Eu bebia 1 litro de uísque por dia. Eu cheguei num ponto, irmãos, de um vício tão desgraçado, de um demônio tão grande, que eu cheguei a beber álcool de farmácia quando acabava a bebida. Era algo insaciável, era uma dor que não acabava. Eu queria sufocar o meu ódio, mas eu não conseguia. Isso foi até os meus 20 anos de idade. Mas eu me lembro que aos 18 anos, um dia a minha mãe me chamou e disse assim: filho, deixa eu falar uma coisa para você. A minha mãe, ela nunca me apontou o dedo, minha mãe não falava nada. Parece que ela sabia da minha dor. Mas um dia a minha mãe me chamou e disse assim: meu filho, eu não aguento mais. Ela disse: depois de Deus, meu filho, você é tudo que eu tenho. As tuas irmãs estão longe. Eu amo você. Você é o homem da minha vida. Eu disse: eu também te amo, mãe. E ela disse: você não me ama não. Porque se você me amasse, filho, você não me fazia chorar igual eu tenho chorado por você. Porque eu fico aqui de madrugada te esperando. Eu nunca sei se você vai voltar ou não. Minha mãe disse: você não ama ninguém. Eu disse: não, mãe, eu amo a senhora. Não, você não ama. Você não ama nem você mesmo. Você está se matando. Se olha no espelho, você é um bêbado. Meu filho, você é igualzinho seu pai. Eu disse: não, mãe, não fala assim não. Você é igualzinho seu pai. Você não ama ninguém. Você usa as pessoas. O teu pai me fez sofrer, você me faz sofrer. O teu pai era um viciado, você se tornou um viciado. O seu pai era um homem cheio de ódio no coração, você tem muito ódio no teu coração. Você é igualzinho seu pai. E eu descobri uma coisa, meus filhos: ou a gente se parece com quem a gente ama, ou a gente se parece com quem a gente se odeia, com quem a gente odeia. Eu descobri que eu me tornei igual ao fruto do meu ódio. Eu tinha me tornado igual ao meu pai. E eu disse: não, mãe, eu vou parar. A senhora vai ver, nunca mais eu vou fazer isso. E eu fui firme assim uns 3 dias. Porque quando eu passei na frente do boteco assim, o cara disse: ô Getrão, tá gelada, brother. Eu pensei comigo assim: é a conversa do bêbado. Vou beber uma só.
porque uma só não tem problema. E você já viu o cara bêbado beber uma só? Bebi uma, bebi duas, bebi três, bebi 10. E aí eu chego em casa, de madrugada, bêbado, e a minha mãe de joelhos, orando. E eu fazia de tudo para ela não me ver. Mas a hora que eu deitava na cama, assim, de roupa tudo, ela levantava, ia lá, tirava meu sapato, botava a mão na minha cabeça, me dava um beijo e ela dizia: Jesus, tem misericórdia do meu filho. Aos 20 anos de idade, eu desci a ladeira, porque o vício, ele tem um momento em que ele te leva para cima, que você se acha o máximo, o melhor, mas chega uma hora que ele te joga para baixo. E eu me olhava no espelho, eu percebi, eu me tornei um homem viciado, amargurado. Havia um vazio, havia um buraco aqui dentro de mim. E eu disse assim: eu vou acabar com a minha vida, eu vou pôr um fim nesse sofrimento. Por 2 vezes eu saí para me suicidar, e Deus enviou os anjos dele, e eu voltei para casa. Numa sexta-feira eu saí para beber, e eu não consegui beber. O trem amargou, ficou quadrado, e eu voltei para casa. E entrei no meu quarto, eram umas 11 horas da noite. Eu sentei na minha cama, eu não acendi a luz. E eu disse assim: Deus, o Senhor está aí? O Senhor está aí me ouvindo, Deus? Deus, eu queria te conhecer igual a minha mãe te conhece. Deus, eu queria ser feliz igual a minha mãe é. Deus, eu queria cantar igual a minha mãe canta. Eu não consigo. Eu sou um viciado, Deus. Deus, eu sou um homem, eu sou triste, eu quero morrer. O Senhor está me ouvindo, Deus? Fala comigo, faz alguma coisa. Eu não vi nada, mas eu senti. Sabe quando o ar fica rarefeito? Sabe como parece que uma nuvem entrou no quarto? Eu senti Deus. Foi tão forte a presença dele. E eu caí da cama, eu caí de joelhos. Eu disse: Deus, o que eu preciso fazer? Foi igual Saulo de Tarso. Eu disse: Deus, o que eu preciso fazer? Deus, me livra, me perdoa, me ajuda. E eu ouvi Deus. Deus me disse assim: para eu te perdoar, para eu te libertar, primeiro você tem que perdoar o seu pai. Eu disse: aí não, Deus, meu pai tem que morrer. E Deus, com muito amor, disse assim: você é tão pecador quanto o seu pai. Se você não perdoar o seu pai, eu não posso perdoar você. Eu lembrei da oração do Pai Nosso: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Eu disse: Jesus, Deus, eu não consigo, me ajuda. Eu não tenho forças. E eu senti a graça dele, o amor dele. E eu chorava que nem uma cachoeira. E naquela noite Deus ganhou. E eu disse: Deus, eu perdoo meu pai. Deus, me perdoa pelo ódio, pela mágoa, por pensar em matar ele, por sonhar todos esses anos, por planejar a morte dele, por toda essa mágoa. Deus, me perdoa. Onde meu pai estiver, toca nele, me liberta desse vício. Irmãos, eu senti, sabe quando Deus tira, sabe quando Deus arranca um câncer, um peso? Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas quando eu me levantei, eu estava tão leve, parecia que eu estava flutuando. Eu sabia que algo tinha acontecido. Eu deitei na cama e disse assim: Deus, me deixa dormir no seu colo. Aquela noite eu dormi sem beber. E eu nunca tinha dormido daquele jeito. Anos e anos eu nunca tinha dormido daquele jeito. Eu dormi no colo de Deus, no colo do Pai. E eu acordei no outro dia e era diferente, eu estava leve. Eu não falei nada para minha mãe. E eu fiz as minhas coisas. E quando chegou sábado à noite, a igreja era na rua da minha casa, umas 3 quadras e meia para baixo assim. E a minha mãe pegou a Bíblia dela para ir na igreja. E quando ela estava saindo assim, eu peguei a minha Bíblia, dei uma limpada na poeira dela. E eu parei com a minha mãe e disse assim: eu vou com a senhora na igreja. Ela olhou para mim e disse: sábado à noite?
você vai na igreja comigo? Falei, vou. E nós fomos a pé. Ela não falava nada. Quando chegamos na igreja, eu não esqueço, porque naquele tempo a igreja era cercada de balaústre. Lembra de balaústre? Cercado, o portão tinha uma tramela assim, ó. Eu abri o portão da igreja, a gente subiu, tinha 3 degraus assim, a gente subiu no pátio da igreja. E quando a gente estava para entrar na igreja, a minha mãe parou assim, olhou para mim e disse: o que está acontecendo? Ela disse: essa semana eu estava orando e Deus me disse assim, que você ia entrar comigo nessa igreja. Você ia entrar comigo nessa igreja e nunca mais ia sair. Eu disse: mãe, ontem à noite eu me encontrei com Jesus. Então segura na minha mão, porque nós vamos entrar e nunca mais eu vou sair. Agora já completaram 24 anos que nunca mais eu saí da presença do meu Deus. A minha vida teve uma guinada. Deus me disse: em 1 mês eu te tiro do Mato Grosso do Sul. E eu saí do Mato Grosso do Sul, vim para Presidente Venceslau. Nessa época eu já estava fazendo a minha 2ª faculdade. Eu estava no 1º ano da faculdade de Direito. E eu vim para Venceslau. E eu já comecei a pregar nas praças, nas ruas. Eu endoidei assim por Jesus. Eu pregava na faculdade, eu pregava no pátio. Eu queria que o mundo inteiro conhecesse o Jesus que tinha mudado a minha vida, que tinha me libertado, que tinha mudado a minha história. E eu orando, jejuando 2 anos. E aí eu entendi que tinha chegado o tempo de procurar meu pai. Eu não tinha procurado ele ainda, mas eu comecei a procurá-lo. E Jesus é assim, ele prepara as coisas. Um amigo meu da faculdade, de uma igreja chamada Avivamento Bíblico no Brasil, ele disse: ô Jetro, vamos lá na minha cidade, na igreja do meu pai, para você dar o testemunho da tua vida, para você falar do que Jesus fez. E a gente toca. Na época eu tinha uma banda assim, a gente gostava de tocar, de cantar. E vai ser muito legal. E eu disse para ele: eu vou orar, cara. E eu descobri que essa cidade aonde ele estava me chamando era a cidade onde meu pai estava morando. Eu disse: então chegou a hora. E eu fui. O meu pai tinha medo de mim, porque ele sabia do meu ódio. Ele sabia que eu havia já dito para muitas pessoas e que eu tramava acabar com a vida dele. E eu fui para aquela cidade com alguns amigos meus, com aquela banda que a gente tinha. E quando cheguei na cidade, eu procurei meu pai. Eu não esqueço nunca. Meu pai, irmãos, ele é um pernambucano. Era, né? Faz 2 anos que ele faleceu. Meu pai era pequenininho assim, bate assim em mim. Bem pequeno mesmo. Fortinho. Carequinho. E quando eu cheguei, parei meu carro na frente da casa dele. Você imagina a última vez que eu tinha visto ele, eu tinha 8 anos de idade. Mas quando eu desci do carro, ele olhou para mim, ele me conheceu na hora. Ele disse: filho, o que você está fazendo aqui? E ele estava sentado assim numa cadeira de ar, ficou de pé, com medo. Eu disse: calma, pai, o senhor não precisa ficar com medo. Eu não vim aqui para lhe fazer mal. E ele veio para o portão. Eu não sabia muito o que dizer, mas quando ele abriu o portão para mim, eu disse: pai, eu vim aqui para lhe pedir perdão, porque eu te odiei minha vida inteira. Eu pensei em te matar minha vida inteira. Mas há 2 anos atrás eu me encontrei com Jesus, e Jesus me ensinou a te perdoar. Eu tenho orado pelo Senhor todos os dias, para Deus me ensinar a te amar. E eu vim aqui dizer para o Senhor, pai, que eu amo o Senhor. Eu quero que o Senhor me perdoe por desejar tanto mal para a sua vida. Irmãos, ele me catou pelo meio assim. Ele tinha muita força. Ele me catou pelo meio assim, me apertou. Começou a tremer, a chorar e disse: eu que tenho que te pedir perdão, meu filho.
pedir perdão por ter abandonado você, a sua mãe, suas irmãs, por não ter procurado vocês. E eu apertava ele, foi o abraço mais longo que eu dei no meu pai. Eu beijava ele, ele me beijava. Sentamos na cadeira, conversamos. Na verdade, a gente não tinha muito o que conversar. Ele perguntou da minha mãe, das minhas irmãs, e eu fui falando para ele. E depois daquela conversa eu disse: pai, eu vou estar lá naquela igreja lá, avivamento bíblico lá tal. Ele falou: você virou pastor? Eu falei: não, cara, eu estou fazendo direito, estou quase me formando, e tenho comércio, tenho empresa, mas eu gosto de testemunhar, de falar do que Jesus fez na minha vida. Gosto de tocar também, de cantar. Se o senhor quiser ir lá, pai, eu vou estar lá. Eu fui embora. Mas eu sabia que papai não gostava de crente. Papai xingava crente, tacava pedra em crente, dava risada, fazia piada de crente. E eu fui embora e fui para aquela igreja e orando a Deus. E quando chegou a noite, uma igreja bem pequena assim, praticamente só esse lado assim, uma igreja pequena, uma igreja de umas 100 pessoas, 2 fileiras de banco de madeira. E vocês sabem como é que é a igreja pentecostal assim, um canta, outro canta também, passa na rua, canta, todo mundo canta, aquelas coisas. E depois de toda aquela cantoria, de tudo aquele negócio, me chamaram, e quando eu subi assim para testemunhar, para falar, eu vi assim, do lado esquerdo, no último banco, o terceiro assim, eu vi a carequinha do papai. Eu falei: meu Deus do céu, ele está aqui. Quando eu vi meu pai naquela igreja, parecia que não tinha mais ninguém lá. Eu disse: Deus, o Senhor salvou a minha vida, as minhas irmãs são salvas, meus cunhados, minha mãe, meu sobrinho, a nossa família toda. Senhor, meu pai já está velho, salva meu pai, Deus. O Senhor me alcançou, alcança ele. E eu comecei a falar de Jesus e pregar, mas eu queria converter meu pai. Eu nem sabia pregar, eu só queria que ele... Eu queria de alguma forma falar uma palavra, eu queria que ele pudesse conhecer Jesus. E eu fui falando, testemunhando. E quando eu terminei de falar o que Jesus tinha feito, me libertado, me sarado, me perdoado, e feito tanta coisa na minha vida, quando eu acabei, eu disse: você também que quer ser livre, você também que precisa de Jesus, vem para frente. Meus filhos, o primeiro que veio foi meu pai. E eu não esperei mais ninguém, porque para mim ninguém mais precisava se converter. Quando eu vi o carequinha saindo assim, eu desci do púlpito assim, e eu encontrei com ele no corredor, e a gente se ajoelhou, e eu levei o meu pai aos pés da cruz. Deus me deu alegria, eu batizei meu pai. Em 2001, eu me casei, há 17 anos atrás. E quando eu me casei, a minha mãe ficou sozinha, na cidade de Bataguaçu. Eu comprei uma casa para a mamãe, e uma casinha bem legal. Ajeitei, deixei a minha mãe, que a minha mãe viveu o tempo todo comigo. E quando meu pai, a minha mãe nessa época, ela já tinha contato, ela conversava com meu pai, às vezes meu pai ligava para ela, ela foi no batismo do meu pai, mas eles não tinham contato. E quando a minha mãe ficou sozinha em Bataguaçu, e eu no estado de São Paulo, o meu pai foi até Bataguaçu. O bicho era velho, mas não era bobo não. Ele foi até Bataguaçu e minha mãe me ligou. Minha mãe disse: ô filho, teu pai está aqui. Eu falei: é mesmo? O que meu pai está fazendo aí? Ela falou: ele veio me pedir perdão aqui. E disse para mim assim: Tereza, deixa eu terminar meus dias do teu lado. Ele já tinha 80 anos. Ele disse: Tereza, eu não tenho mais nada para te oferecer. Eu já sou um velho. Meu pai perdeu tudo, irmão. Meu pai, a única coisa que ele tinha era aposentadoria. Ele não tinha nenhuma casa para morar. Ele vivia de uma aposentadoria. Ele disse: eu não tenho mais nada, eu perdi tudo. E eu não tenho direito de te pedir nada, mas me deixa terminar os meus dias do teu lado, Tereza. Eu sirvo a Jesus igual você serve. A minha mãe, eu disse: ô mãe, e o que a senhora falou para ele? Ela falou: você sabe, né, Vê? Eu nunca tive outro homem na minha vida.
E eu orei pelo seu pai a minha vida inteira. Meu pai passou os últimos 17 anos da vida dele do lado da minha mãe. Eles iam para a igreja juntos. E era interessante que quando eu chegava lá em Bataguaçu, os dois sentaram assim na cadeirinha diária. Sabe o que a minha mãe fazia? A minha mãe cantava para ele. Ela nunca parou de cantar. Ela sempre cantou. Eu estou contando isso para você porque Jesus, Ele está com o dedo dele escrevendo na terra. Por quê, pastor? Porque Jesus estava dizendo para você e para mim que o dedo dele não ia mais escrever na pedra, mas o dedo dele estava escrevendo agora na essência do ser humano, porque o ser humano não foi feito de pedra, o ser humano foi feito de terra. Jesus estava dizendo para aquela multidão: o dedo de Deus escreveu na pedra as leis e os mandamentos, mas eu vim para escrever na terra, eu vim para escrever na tábua do coração das pessoas, eu vim para escrever uma nova história, eu vim para escrever uma nova chance. O dedo escreveu a lei e os mandamentos, mas eu vim para escrever perdão, graça. Ele olha para aquela mulher e diz: eu não te condeno. O meu dedo agora não é para escrever condenação, nem sentença. Eu não vim para condenar, eu não vim para julgar, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim para escrever uma nova oportunidade. Eu vim para escrever perdão, graça, amor, misericórdia. A terceira vez que Deus escreveu na terra, Ele estava escrevendo que é possível recomeçar na presença dEle.